A gatinha organiza o primeiro torneio em Delhi. O que vamos fazer? Vamos jogar xadrez. Primeira rodada, pegamos um adversário fácil. Partida de 10 minutos sem incremento. Tomamos o centro. Estamos aqui para derrotar todas as crianças que convidamos porque somos meio malvados assim mesmo. Então começamos a noite com uma defesa meio boba. São 5 rodadas de 10 minutos sem incremento. Confiamos na defesa boba do Blunder Panda, onde acabamos alimentando o bispo. Nós conhecemos os primeiros 15 lances contra todo tipo de jogada boba, então não precisamos entrar em pânico. Podemos jogar no automático como se fôssemos Ricardo e só relaxar. O cara nem está olhando para o tabuleiro, o cara está de boa demais. Negócio entre verdes, traz o bispo pronto para pular com o cavalinho. Prepare a bateria de espremedores, quando ele rocar, atacamos. O cara salvou o peão, ponto para ele. Não vacilou nos primeiros 5 lances. Não estamos em pânico, estamos tranquilos. Os gatinhos brincam ao fundo, podemos olhar. Enfim, estamos prontos para colocar o bispo no ataque. Avance o peão da borda. A pressão está aumentando. O gatinho está em pânico. O que está acontecendo? Beleza, mano. Ele só vai pelo desenvolvimento simples. A gente nem liga, só joga um limão na cara dele. Vamos fazer uma limonada e sei lá, ficar rico e tudo mais. O plano é avançar o peão da borda, capturar, abrir a coluna da borda e simplesmente atacar. Vida mansa, e o preto precisa descobrir como ele quer lidar com esse ataque irritante. Ele não faz nada e a gente só avança, captura e ataca. O ataque é a melhor defesa. Ele está tentando quebrar o centro. A gente ignora completamente. Só derrubamos o peão. O tempo está do nosso lado. A posição está do nosso lado. Derrube o bispo. Traga a rainha parruda e frite um frango. É assim mesmo? É assim mesmo. O gatinho finalmente percebeu, não, está ficando complicado. O defensor, o nobre bispo que estava salvando o rei de todo tipo de ataque, se foi. E uma vez que ele se foi, a rainha, a torre, todo mundo vai entrar na festa e acabar com ele. Ele percebeu que a posição foi por água abaixo. Era para ser um torneio tranquilo, onde você vem, toma sei lá, um suco de laranja, uma caixinha de suco e só brinca com outras crianças. Mas aí a gente tá lá para intimidar todo mundo, meio malvado. Mas a gente nunca foi legal, então faz sentido. Ele tem que pegar a peça porque se não pegar, ele simplesmente faz xixi na areia. Mas não é que ele não saiba disso. A questão é que ele pensa, uma vez que eu pegar a rainha, vão prestar atenção em mim. E aí, devo ir para a esquerda? Devo ir para a direita? O que eu devo fazer a respeito disso? Quer dizer, não há uma boa escolha. Tecnicamente, ele pode, sei lá, não pegar a peça, mas aí ele só fica sofrendo. Então, não há muito o que fazer. É uma cena bem difícil, bem complicada. Quero dizer, cair contra a gente logo na primeira rodada. Não é o jeito ideal de começar isso. Sei lá, sábado, domingo de manhã. Esqueci, foi há um mês, a gente esqueceu que dia era. Enfim, o cara ficou tipo, deixa eu tentar a sorte. Talvez eu consiga pegar a peça e talvez meu rei consiga escapar. É só um cheque, corre, frango, corre, faz um quack pra mim. Todos nós perdemos um peão. Não dá para ganhar o outro. O cavalo protege ele. A gente pula tentando pegar todos os docinhos e de alguma forma encurralar ele. Estamos completamente esmagando segundo o motor, mas ainda assim o trabalho precisa ser feito. O serviço precisa ser concluído. Não é tão simples quanto parece. Sabe o que dizem? O jogo mais difícil de ganhar é aquele que você já ganhou. É, cara, esses velhos ficam soltando frases aleatórias que não fazem sentido. A gente só tenta copiar. Nada legal. Enfim, a gente pode pegar o peão. Podemos fazer o rock com a nossa torre grandona. Tá tudo tranquilo. As pretas não têm contra-jogo. As peças dele estão todas espalhadas. Ele tenta cutucar a gente. A gente pode dar o cheque ou simplesmente salvar a dama em algum lugar. Podemos, sei lá, dar o cheque e tentar propor uma troca de damas. Mas tipo, esse é o jeito mais chato de ganhar. Por isso, pensamos pela primeira vez se trocamos a dama. Blunder Panda sempre nos ensinou a trocar a dama, então tecnicamente era pra gente dar o cheque e simplesmente trocar, mas a gente é ganancioso, muito ganancioso. Então estamos pensando, e se eu simplesmente recuar a dama um passo? Só um passo para trás e fico de boa dizendo, me mostra o seu plano, porque meu cavalinho está cutucando todos os seus peões. Sua tentativa amadora de me cutucar foi só uma ameaçinha de um lance, e não caímos nessa nem escorregamos. Então podemos simplesmente continuar com o nosso jogo. E sei lá, o nosso jogo está indo muito bem.
Você está com 6 minutos, a pressão está aumentando, o que fazer? Não tem como salvar todos os peões. Todos os peões em, sei lá, D5, E6, G6. Todo mundo está sob ataque, não dá para salvar todos. Um deles vai cair, o rei corre, corra pela sua vida. Agora, a questão é, vamos fazer o roque manter um pouco de segurança ou vamos sair catando peões? O roque é o jeito mais simples de fazer isso. Digamos, nosso rei está seguro. A outra torre volta para a festa. Podemos seguir com o nosso dia, podemos ganhar os peões uma hora ou outra. Não há pressa. Dizem que a ganância é o melhor caminho, mas Fish diz que por isso você se dá mal. Ganância não é boa. Bem, quero dizer, você está com 2 peões a mais, então não podemos reclamar muito disso. Mas, sabe, às vezes se fôssemos um pouco menos gananciosos, seria melhor. Mas o que podemos fazer? É que o peão estava simplesmente ali, ele estava pronto para morrer. Ele está tentando ganhar com truques de cravada, mas, infelizmente, isso não funciona porque existem táticas bobas. Sacrifique o cavalinho, ganhe a torre, leve o prêmio. Ele não pode capturar porque é cheque e precisa recuar. Perde a torre e ganhamos a troca. Não falamos nada, pois não é permitido durante a partida. E não só estamos 2 peões à frente, como também temos qualidade a mais. E agora a vida está um pouco mais simples do que antes. 2 peões já bastariam para vencer, mas não posso reclamar de ter a torre. Agora, não houve desistência por quê? Porque desistir, sabe? Dizem para nunca desistir, tem que jogar até o fim. Talvez o cavalinho possa causar algum tipo de pesadelo. Isso é o que eu esperaria se estivesse no lugar das pretas, mas não foi o caso. O cara avança, atacando a dama, atacando o peão. Mas nenhuma ameaça real. A dama só recua, procura o contra-ataque, ataca de volta tanto o cavalinho e está de olho em trazer minha torre para a 7ª fileira, esperando por algum truque de cravada. Pressionar o rei para fora, adiar o plano final. Ele ofereceu uma troca. Acho que é hora de trocar a dama. Dizemos, se quer trocar, faça isso. Não apertamos sua mão, você deve apertar a nossa. Eu não acho que faça tanta diferença assim. Acho que é o que é. É o que é. De qualquer forma, trocamos nossa torre lá na 7ª fileira. Nós atacamos o cavalinho. O cavalinho pode voltar saltando para alguma casa. Podemos capturar o peão ou podemos rocar. Isso já está decidido faz, sei lá, quantos minutos. Roca, garoto. Só roca. Já está na hora. Acho que não temos tempo para rocar. Ele recua. Tome o peão. Tome o peão porque queremos tomar de volta e depois avançar o cavalo ou algo assim, e então realmente explorar essa ação de cravar e ganhar em cima do cavalo. Ele realmente não gosta de rocar. Quero dizer, é só fazer o roque. Não é tão ruim assim. Às vezes você pode, às vezes você pode. Ele pode pegar o bispo ou o peão, não faz muita diferença. E se ele não pegar, a gente pode pegar o outro peão. Então não tem uma boa escolha para o garoto. O tempo está acabando. Talvez ele esteja planejando mover a torre, esperando um contra-ataque, mas aí peão toma peão, cheque disco na área, e a posição desmorona ainda mais. Ele só vai ficar ainda, sabe? Pior do que já estava. Eu não sei nem o que dizer. Ok, ele ativou o rei, então agora peão toma peão não é um cheque, e a gente não pode capturar porque tecnicamente estamos cravados. Então é uma ideia, mas aí a gente pode dar cheque desse jeito. Empurra o rei de volta de onde ele veio e aí faz exatamente as mesmas táticas bobas. Mas o lance é que tomar peão por peão não faz a gente ganhar a peça porque a torre salva o bispo. Então não é a coisa mais sofisticada, mas trocar peças não é nada mal. Podemos avançar o peão, cravar e ganhar o cavalo. Então essa também é uma opção. A gente pega o docinho, o rei captura de volta, o rei captura Boraque, a gente captura o bispo, a gente captura. Boa troca de peças é o caminho para o roque. Levou, sei lá, 25 lances para a gente perceber que roque existe, mas a gente percebeu. Ainda estamos com vantagem da troca e 3 peões a mais. A vida está boa, 7 minutos no relógio, 2 minutos no relógio dele. Ele conferiu o tempo. O tempo não está bom para ele. Situação triste em relação ao tempo. Ele entrou do jeito errado, esqueceu do biscoito, perdeu o novato, ele pensa, é assim que se faz, é assim que se faz, 2ª rodada, é isso, ficamos com as peças pretas, será que pegamos o elefante? Não foi dessa vez. O gatinho vai para algum tipo de jogada com G3, a gente ocupa o centro direitinho e só está avançando o peãozinho.
Um lance meio estranho, mas a gente avança, cutuca o cavalinho, e ele já está confuso. Para onde pular? Volta para casa, a gente ocupa o centro direitinho. A gente tá aqui só pra zoar as crianças, cara. Não é legal, mas acho que isso já ficou claro na última partida. Enfim, bom centro pra gente. Agora, como é que a gente aproveita essa abertura, digamos, não tão boa? A gente não sabe, então só faz o simples, desenvolver. Quando estiver em dúvida, desenvolva as peças e você não vai errar. Então a gente coloca o cavalinho pronto para criar alguma coisa em algum lugar, talvez até incomodar o grandão. E aí é só continuar desenvolvendo. A gente vai de bispo. O cara tá assistindo demais o Witch. Ele quis atacar feito um maluco. Para de assistir o Witch. Assiste o Hikaru ou talvez o Megman. Temos um pouco de um ângulo de cravada. A gente alinha a bateria pesada dizendo, se a gente rocar, podemos atacar feito um pouco de maluco. Ele considera a possibilidade de rocar, mas aí ele avança o peão. Aí a gente fala, vamos trazer o outro bispo. Todos os bispos estão olhando para o lado do rei. Então se a gente decidir rocar, vamos jogar tudo para cima do rei dele e incendiar a posição dele. Negócio meio simples. A única peça que não está desenvolvida para a gente é o cavalo, mas a gente fala liga 4 porque não dá para conectar 6. Tudo bem, o último cavalo vai sair algum dia. A gente pode pensar em fazer rock grande porque todo mundo sabe que maior é melhor. E então pergunte para ele qual é o plano dele porque suas peças estão estranhamente posicionadas. Os bispos de casas escuras estão presos atrás dos peões. Os bispos de casas claras estão presos atrás dos meus peões. Os cavalos estão meio que pisando nos pés uns dos outros e coisas do tipo. Você evita o rock curto por parecer arriscado. Não. Ele esqueceu. Teve a ação de fazer xixi. Nós fizemos xixi em cima da criança. Ele perdeu o gordinho. Ele tentou. Ele chorou. E agora é só uma dama a menos. Não, agora sabemos o que fazer com vantagem de material, só trocar peças. Mesmo que o rock não fosse necessário, dizemos que nem importa. Podemos fazer o rock, podemos dar pré-move nisso como se fôssemos o Hikaru. Tudo o que precisamos fazer é abrir a posição e trocar todas as peças. Pulamos o cavalinho na diagonal porque ele não está na borda. Porque a gente só quer desenvolver, sabe, talvez tentar alguma travessura com o cavalo, tentando trocar, faz sentido. Quando esse cavalinho também se for, a vida fica mais simples, acho que é isso. A gente pegamos. O mano pode recapturar com o peão, mas ele pegou com a torre. A gente diz, quebra o centro, abre todas as colunas e diagonais para que a torre e a dama possam entrar. Comece a cutucar alguns peões, faça umas damas novinhas e realmente finalize o trabalho. O mano traz o bispo. A gente captura, coloca a torre na coluna aberta, procurando uma invasão na sétima. Ele diz sem sétima pra gente, ou talvez tenha. Achei que ele fosse tentar bloquear de algum jeito para dizer que a gente não teria a sétima. Bem, ele realmente faz isso. Estamos mais do que felizes em trocar. Toma C e de novo nos dá a sétima. Ele diz, pode pegar, não quero trocar mais torres. Primeiro pulamos com o cavalo, ameaçando o peão, tentando fazer o gatinho avançar, porque se ele avançar o peão, vamos dizer que nunca quisemos o doce. Nosso foco era na torre. Entra com o cavalo. É assim que se faz. Ataque triplo, salve a torre, perca o bispo. Salve o bispo, perca a torre. Não dá para salvar todos. Quer dizer, tecnicamente, a gente nem precisa capturar nenhuma das peças. Podemos partir para uma invasão insana na sétima e focar só no ataque ao rei, atacar. Então a gente pode fazer isso, mas não precisa. Não há necessidade de fazer nada disso. Sabe, a gente só vai pegar todo o material, manter nossa vida o mais simples e idiota possível. Sabe o que o panda diz? Na dúvida quis, mantenha simples e idiota, é isso que faremos. A gente pega a torre de graça, nem é alguma coisa. Ele tentou nos cutucar, mas o peãozinho estava lá e ele não ganhou nada de volta. A gente pode pular, dar um cheque nele em algum lugar. E finalmente o pesadelo acontece. Ele achou que tinha salvado, mas não salvou. O cavalinho chequeia o rei e captura a peça. E então finalmente vai ter algum tipo de mate em algum lugar. Vida doida, o peixe diz isso, é mate em 6 ou algo assim. A luz está mais fraca, a posição realmente ficou pior para o jogador de brancas.
Beleza, então vamos recuar o cavalo, colocar a torre e talvez tenha um mate em G1. Será que somos profetas? Não, porque a gente já jogou a partida, então meio que já sabemos o futuro. Então, não somos realmente profetas, porque já sabemos o resultado, conhecemos os lances, sabemos tudo de antemão. Então, vamos lá e amassar o rei em G1. Amassar ele como um burrito. 2 de 2. Nós vencemos ele, continuamos felizes e dizemos que aquele erro grosseiro da rainha foi talvez um pouco demais. Hora da terceira rodada, pegamos as pretas de novo, mas é o que temos para hoje. É isso mesmo, não importa se é de brancas ou de pretas, a gente sabe que vai derrotar todos os avós das crianças e tudo mais. Eu só falei, não bloqueie a câmera, cameraman. Seja legal. Então jogamos E4, E5 esperando cair no elefante. Elefante é como a gente diz, mexe, balança, balança, garoto, balança. Cara, foca, volta pro elefante. Primeiro elefante do dia pra gente. A questão é capturar o peão. O garoto diz, não, a gente pode capturar, a gente pode avançar. A gente captura o peão. E depois que o cavalo captura, podemos avançar o peão F ou fazer aquela jogada que gostamos, só jogar com o cavalo. Eu não esperava que capturassem assim. Achei que o outro pônei ia capturar o peão, então ficamos confusos. Confusão, não é legal. Tudo bem, ainda podemos gostar e mostarda, a confusão mexeu com o nosso cérebro. Pensamos em atacar o pônei 2 vezes, mas isso não funciona. O Fish não gosta da gente e nunca foi fã do nosso xadrez. O Fish deu mostarda para a nossa vida de elefante, então não posso reclamar que não é fã, mas tudo bem. Tomate! O que está acontecendo afinal? Mano, achou que podia dar cheque na gente. Você salva o rei e depois o pônei. Mas esse peãozinho irritante contra-ataca o contra-ataque, pressionando não só o bispo, mas também o pônei. Agora as duas peças estão sob ataque, não dá para salvar todas. Salva o bispo, perde o pônei. A gente captura o pônei. Ficamos com uma peça a mais e tranquilos. Bora, vencemos em 5 lances sem esforço. A dama captura a dama, mas o problema é que podemos trocar as damas, capturar o bispo e aí ficamos novamente com uma peça a mais. Então 2 peças a mais em menos de 10 lances. A vida é ótima. Mano, joga o cavalinho esperando o garfo, mas aquela casa está protegida e a gente ganha mais uma peça. Hora de rocar, de se esconder atrás dos ursinhos de pelúcia. Vamos repetir. Você se esconde, a gente se esconde, todos se escondem, ninguém sai do esconderijo. Sei lá, cheque, tá tranquilo. Traz o bispo, não precisa entrar em pânico nem sair com o rei. Tecnicamente é tipo um final, então poderíamos sair com ele. Entramos porque o peão avança, crava e vence, já que temos o cavalinho. Conectar 3 é o caminho. A gente vai longe porque acredita que mais longo é melhor. Talvez, de qualquer forma, estamos com peça pra caramba a mais. Só precisa trocar a torre, entrar na 7ª, talvez até na 8ª, e a vida deve ficar bem tranquila. Não tem muito do que reclamar. Beleza, mano, bloqueia a coluna com o bispo, então trocar não é tão simples, mas talvez dê pra avançar o cavalo, pressionar o bispo e virar um cara das trocas. Faz sentido. Qualquer troca é boa pra gente, exceto torre por peão. Quando dizemos isso, queremos dizer trocas de mesmo valor em pontos. Beleza, foco no ataque. Podemos contra-atacar como na abertura. Se o mano for para cima, a gente pode capturar. Se o mano não for para cima, a gente só ganha a peça. E se o mano for com tudo, aí talvez a gente só troque as torres e diga toma, toma, toma. E uma torre a menos para se preocupar. Para onde o bispo vai? Não vai à esquerda. Ele pode avançar o peão de G e te prender. Cuidado, perigo, perigo. O sentido aranha devia estar apitando. Treme, balança. Será que é a cidade dos erros chegando ou não? Ok, então não tem perigo. Ha! Pega a torre. Não faz tanta diferença, a gente só pega de volta. Não sei por que ficamos tão animados, mas conseguimos a coluna e aberta. Agora podemos ir para a 7ª se o bispo decidir voltar. Então, um pequeno erro técnico. Sabe, isso aqui é tipo um impasse mexicano. Qualquer criança que atirar primeiro perde, ao invés de um impasse mexicano clássico em que quem atira vence. Então, é tipo um anti-impasse mexicano. Sei lá. A gente nem assiste mexicano mesmo. Então 7 é o caminho. A última fileira está em uma situação complicada. Neutralizamos o bispo. Gostaríamos de trazer nossos cavalos para resolver esse assunto. Não é uma boa posição.
Ninguém gosta de ficar com peças a menos e pouco tempo. E estamos olhando nos seus olhos e na sua alma e dizendo quá, quá. Quero dizer, você não faz quá, quá, peão de graça. Peão de graça é o caminho. Legal, agora outro peão em D4 também está caindo. Então é assim que a posição desmorona. Um peão caindo ali, outro peão caindo ali. O cavalinho talvez vá aos poucos para a casa F3, de olho no rei. Te empurrar para o canto e encontrar um mate em algum lugar. Poderíamos ter capturado o peão em B3, mas preferimos pular aqui. Pegue esses, deixa a gente entrar. Agora a gente pode ganhar o bispo, o que é bom. Mas o que a gente realmente quer é algum tipo de mate bobo. Então, ao invés de pegar o bispo, provavelmente vamos pegar o peão. Não pode ir ali, era ilegal. Então a gente pega o peão com a ideia de ameaçar o mate em C2, ameaçar o mate em G2. Dois mates estão ameaçando, e eu não vejo como salvar isso. Agora, o mate é inevitável. O garoto disse isso. Hora de ir para casa. Derruba o cavalinho, você tenta, você chora, xx, sacode, é hora de sacudir. E a gente ganha mais uma, hora da quarta rodada. Ficamos com as peças brancas. É agora que a gente vai se divertir mais jogando um pouco de Halloween da vida ou não? Bem, a gente conseguiu o elefante na última. Espera por isso, esse é o tomate das brancas na nossa cara. A criança fica chocada ao ver um cavalinho de graça, mas a gente fica feliz de jogar nosso Halloween da vida favorito. Então está completamente perdido, mas nós. Avança os peões, ganha um belo centro e talvez não desse jeito. O cavalinho tinha que ir para algum lugar. Deixamos escapar de novo. Nem a gente sabe, nem ele sabe, ninguém sabe como jogar essa abertura. É por isso que a gente ama Halloween da vida, mesmo jogando isso toda vez. A gente errou de novo, mano. Cada lance é um tomate. Ninguém sabe o que ocorre. O gatinho derrubou a câmera. O que estamos fazendo? Vamos levantá-la. Temos que consertar a câmera, porque sim. Então estamos de volta a Halloween da vida, onde... Outro tomate. Cara, a quantidade de tomates nos primeiros 5 movimentos foi grande demais. Muitos demais. É que todo movimento é tomate, sabe? Nem sei mais porque isso é um tomate. Só pulamos com o cavalo, salvamos o peão, vemos para onde ir e dizemos que tá tudo bem. O problema é que, durante o jogo, a gente não sabia que aquilo era um tomate. Ninguém falou tomate, tomate, sopa de tomate durante a partida, então tivemos que descobrir sozinhos. Achamos que dava para empurrar o kicker com o cavalo e pular depois. Isso fazia sentido pra gente, e Fish disse, aprovado. Mais uma entregada. Cara, alguém para essa safra de entregadas. Quero dizer, aparentemente o Halloween é a melhor época para essa safra de entregadas. E a gente devolveu. Não, não, não. Só desenvolvemos o bispo para fazer o rock, mas parece que não era por aí. Ninguém sabe qual era o caminho. Ninguém faz ideia. Isso é tipo um xadrez de 500 quilos insano. Ok, a rainha vai ali. Atacar o bispo faz sentido. Gostaríamos de fazer o rock, mas nosso bispo e nosso peão estão pendurados. Talvez possamos dar cheques de rainha e salvar a peça. Mas eu sinto que o rei pode simplesmente deslizar para o lado e o peão está morto. Talvez isso seja um pouco problemático. Ele move o rei. Parece que esse não era o caminho. Achei que era. Talvez ele devesse bloquear com a dama ou algo assim. Talvez... Quer dizer, eu fiz um lance que achei que faria e acabou sendo ruim. Acho que somos apenas burros. Podemos trazer o bispo, fazer o rock grande e dizer que suas peças estão presas na última fileira. O desenvolvimento é insano. E mesmo estando com peça a menos, temos a chamada compensação, pegamos um peão e perdemos toda e qualquer vantagem. Isso é loucura. É um peão, mas é um tapa na nossa cara, mano. Esse é o jogo mais divertido das 4 rodadas até agora. Tipo, eu não consigo prever meus próprios lances. Fish não consegue prever o lance de ninguém e ninguém faz ideia do que está acontecendo. É simplesmente insano. Com certeza a gente vai capturar o peão. O preto não capturou o peão. O preto tentou trocar as damas, mas agora a gente pode trazer o bispo, dizer não à troca e a gente pode até fazer o rock. Acho que as pretas tinham que capturar o peão para evitar o mate, para dar um jeito técnico do rei escapar. Mas eu não sei. Nem sei se isso estava tecnicamente correto. De todo modo, trazemos o bispo pronto para o rock grande e dizemos que estamos ativos. Por fim, o peão está morto.
Estamos só um pouco melhores, não estamos dominando totalmente. Então, não está tão bom assim. Vamos de roque grande. Achei que faríamos roque pequeno e seríamos enrolados como burrito por causa de um mate em um lance. Nossas peças estão melhores. Ele entra no jogo e diz que desenvolvimento é o caminho. Agora está mais ou menos igual. Mesmo com uma peça a menos, Fish consegue igualar o jogo. Agora precisamos criar algo porque se deixarmos as pretas desenvolverem todas as peças aos poucos, ele vai ficar com uma peça a mais e ganhar. Então precisamos mostrar nosso valor. Será que empurramos o peão para F4 tentando cutucar a dama, tentando perguntar onde ela quer ficar? Ou o que fazer, porque F4 realmente pressiona a dama e você precisa manter a dama e o bispo protegidos, o que pode ser um pouco irritante. Mas não sei se é a melhor opção, talvez a dama só volte para casa e fique tranquila. Talvez a gente faça algum tipo de levantada de torre. Talvez possamos saltar o cavalo para B5 ou algo assim para tentar cutucar o bispo. Essa é a parte complicada desse tipo de posição complicada. Você sabe que deveria ter alguma coisa, mas não sabe o que tem. Só percebemos o que temos quando perdemos. O Mano está bem filosófico. A dama vai ali. Tecnicamente ela faz um duplo ataque no bispo, o que torna meio simples de salvá-lo. E talvez o plano seja colocar a outra torre na coluna E. Então, uma torre na D, uma torre na E e alguma bagunça tática. Entendi o que estava aprontando. Eu acredito nisso, quer dizer, eu não odeio. Fish nos dá um ponto positivo, então Fish também não acha que é um erro feio. Então isso é um bom sinal. A boa pergunta é, o que ou como as pretas devem salvar a peça? Basta voltar uma casa com o bispo. Isso é uma opção? Ou ativar o rei? Agora, ativar o rei é um erro na certa, então coloque o bispo de volta. Ele escolheu o caminho errado, aparentemente. Jamais vá para a direita ou faça o certo. O caminho era esquerda. Trazemos a torre procurando a combinação enquanto ele lida com negócios de torre para cutucar nosso bispo. E agora podemos ou salvar nosso bispo primeiro ou procurar um contragolpe tático com algumas artimanhas. Então estamos curtindo essas táticas. Deixe a temporada tática começar. Estamos um pouco apertados no tempo. 6 minutos comparados a 7 minutos até o clique. Clique cá, clique. Estamos indo na onda do garoto. Mas se encontrarmos alguns bons lances nos próximos 5 lances, talvez a gente esmague ele. Disco na área. A gente sacrifica o bispo. Você pega. A gente ganha a dama. Mas Fish diz que as pretas conseguem muitas peças em troca da dama, porém... Já estamos com uma peça a menos. Sacrificamos o bispo. São 2. Ao pegar a dama, perdemos a torre. Então é 5 mais 3 mais 3. Quanto dá? 55? Não, tipo 11. Sim, são muitas peças. O Brogol tentou bloquear com o grandão, mas não deu certo. Então pegue essas aqui. A gente diz para pegar essas de volta e o cavalo pega de volta também. Por um instante pensei que faria outra coisa. Precisávamos salvar nossa peça e o Mustard. Como dissemos, era fundamental sermos muito cuidadosos com o posicionamento. Ele tem 3 peças pela dama. E o rei tem uma certa segurança porque há muitas peças para se proteger atrás. Então o jogo ainda não acabou. Pode ser mais simples para a gente jogar porque todas as peças dele ainda estão espalhadas pelo tabuleiro, então podemos ficar felizes com isso. Mas Fish diz que está mais ou menos igual. Tudo empatado, você não vai ganhar essa. Como sempre, o Fish não é fã disso, mas vamos fazer algum tipo de jogada com o cavalo para talvez cutucar o cavalo ou saltar com o cavalo, atacar em algum lugar. Não sei exatamente onde, porque cada casa está coberta por cada peça. Peças menores demais para ele. Tomate. Isso é só um ponto grátis. Muito obrigado. Isso é um contra-tomate. Parece que capturar o peão não era o melhor caminho. Outro contra, tomate, ângulo mustard. Mano, estamos de volta à temporada de Halloween, colhendo tomates de novo. A gente faz ataque duplo nos 2 cavalos. E eu não vejo uma boa maneira de salvar os 2. Então talvez ele capture o peão. A gente captura o cavalo e ele pega a torre e a gente fica com 2 peças por isso. Qual é o plano? Ele capturou o peão. Estamos pensando, compensa sacrificar a torre pelos cavalos? Dissemos que esse é o caminho.
Ele pode capturar nossa torre, e a gente pode recapturar e aí ficamos felizes. Mas ele pensa um pouco. Não sei, o tabuleiro está meio confuso. Então eu achei que ele fosse jogar outra coisa. Então tem que capturar com o rei. Estamos considerando a possibilidade de dar esse cheque em C7 primeiro por algum motivo bobo. Acho que essa não é a ideia, mas estamos considerando. Não gosto disso. Acho que deveríamos capturar o cavalinho e dizer 2 torres pela dama. O rei dele está fraco. Devíamos ficar felizes. Cheques bobos parecem bons, mas não são. Fish diz joinha. Eu aprovo, mas não dou 5 estrelas. Ok, pode ir para algum lugar. Voltamos. Estamos tentando preparar umas armadilhas para levar o cavalo para C7 e depois ganhar a torre. Devia ter mantido a vida simples. Agora posso levar a torre até o final. Procurar alguma chance de contra-ataque. Talvez uma brincadeira na última fileira. Tá ficando estranho. Mais estranho e o mais estranho possível. Talvez ele entra, mas aparentemente não foi bom o suficiente. Por quê? Ninguém sabe por quê. A gente ativa o rei. Não, primeiro damos o cheque. E aí a gente pode ativar o rei porque não queremos aquela bagunça. Ou talvez a gente queira. Não, não queremos aquela bagunça. Aquela bagunça pode ser muito assustadora, causar problemas e até levar a um mate. 5 minutos no relógio. Não é o tipo de posição em que você gostaria de estar quando está sentindo a pressão. Mas é o que é. É o que é. Às vezes você tem que arriscar para ganhar. Às vezes tem que ser assim. Então o rei está fora porque o mano acha que é um caru. Nada de mais disco em casa. Ele pode dar cheque na gente, mas vamos caminhar porque nosso rei gosta de se exercitar e ter um bom dia. Então ele dá um cheque. Nosso rei entra atacando o cavalo e torre ao mesmo tempo. Se der cheque com a torre, pegamos o cavalo. Se ele mover o cavalo para algum lugar, vai salvar a torre, mas a torre no canto também está perdida. Então é um tipo de triplo ataque bem fora do padrão graças ao poder do rei. Pela primeira vez na vida, o rei está fazendo alguma coisa. Quem diria, isso aí é uma peça, use-a! Na verdade, estamos usando isso para algum tipo de contra-ataque. Enfim, finalmente acho que sentimos que a posição está confortável. Esse jogo já está no papo e a vitória será nossa. O mano dá um cheque, mas não faz nada. Podemos sacrificar a dama se quiser. Mas por quê? Só pega o cavalinho e relaxa. Não precisa se preocupar. Ele salva a torre, então ele não fica tão triste com isso. Mas pegamos a torre no canto. As 2 torres estavam caindo. Ele tentou, ele chorou. Agora temos uma dama por apenas uma torre. Isso deveria ser um trabalho simples. Tudo o que precisamos fazer é descobrir como dar o checkmate. Nós não sabemos como. Aí, isso não foi um lance legal. O usuário estava cobrindo aquela casa. Tenho que ir, Barak. O rei está ativo por conta própria. Então, onde está o mate? Podemos pular com o cavalinho, mas trazemos o gordão. O peixinho diz que está mais 9, então nem o peixinho consegue encontrar um mate técnico. Não devemos nos culpar se até o Fish não acha o mate. Hoje em dia ninguém encontra o mate. Nós pressionamos. Você avança com o rei, você recua com o rei? 3 escolhas razoáveis. Voltar na vida nunca é o caminho certo, então talvez a gente deva seguir em frente na vida. Depois, quem sabe, podemos apunhalá-lo pelas costas e ainda convidá-lo a avançar mais. Ele foi para frente. Já é hora de apunhalá-lo pelas costas? Não, a gente joga o cavalo e diz: venha para frente e brinque com a gente. Venha para frente, pegue um disco ou tente ir até o canto ali para que você possa ir devagar até a coluna lateral. Talvez você possa mover nossos peões e fazer uma jogada. Não havia cheque de cavalo e o bispo podia capturar. Tivemos que dar o cheque com a dama. Ganhamos outra torre, mas acho que não queríamos capturá-la tanto. Normalmente, o que eu gosto de fazer é encontrar um mate rápido, bem rápido. Mas nunca há um mate. A melhor maneira é simplesmente capturar o bispo, capturar a torre, limpar todas as peças e fazer do jeito mais simples. Tentamos ser elegantes, sofisticados e buscar um cheque-mate com peão. Eu não estou vendo isso. Estamos só jogando no vai que cola. Estamos dizendo que você não pode pegar o cavalinho. Ele está cravado. Nós vamos ganhar. Você não pode ir ali. Senhor, atirador da 69ª dimensão está lá. Então você tem que avançar. Venha jogar. Ele só precisa sair. Ele está pensando. Sair pelo lado esquerdo, lado direito, pelo centro. 3 opções em casas não cobertas.
O que eu quero dizer com isso? Refiro-me a casas não cobertas. Certo, sacrificamos o peão ou trazemos a dama? Ok, finalmente, o rei foi devagar, devagar para uma coluna H, mas ainda não é mate. Se ele for para o canto, podemos pular com o cavalo e usar o senhor bispo para finalizar. Estamos decidindo saltar por trás, pela frente. Vamos de baraque. O rei avança e então podemos dar cheque com o senhor bispo. E depois de avançar o peãozinho, podemos capturar o bispo, mas não é um cheque-mate. Ele vai fugir para o outro lado. Podemos capturar a peça, podemos capturar a torre, podemos capturar tudo. Damos o cheque assim para forçar o rei a avançar. Agora capturamos o bispo com cheque, o que certamente leva ao mate. Fish diz que é mate em 2. Acho que não vimos isso? Talvez não tenhamos visto. Agora é mate em 3. Por que dar mate em 2 se você pode dar mate em 3? Outro mate em 2. Conseguimos ver? Avança o peãozinho. Provavelmente não. Acho que não é assim que se faz o mate. São 2. A gente vê? Não vimos. Pro Promises em todo tipo de mate possível. Com certeza, agora vamos encontrar o mate, né? Mais um mate em 2. Achamos. Levou uma eternidade. A gente dá o cheque com o gordão, entra com o cavalo e finalmente garante a vitória. 4 de 4. É o fim. Hora da rodada final. Estamos ganhando demais. Hora de perder, hora de chorar. O que vamos jogar? Uma boa vida de elefante. Vamos lá. Talvez devêssemos ter usado essa abertura picareta, já que jogamos elefante antes, mas viemos aqui para nos divertir, não para vencer todas as partidas. Ele captura o primeiro peão, mas não vai capturar o segundo. Ele é o garoto esperto e a gente acaba caindo em algo chato, sei lá, tipo uma defesa Petrov, onde a simetria é simétrica demais, e ele vai nos entediar e ganhar a partida. Eu já consigo sentir isso, não vai ser uma partida divertida, a gente vai ficar entediado, vamos acabar, sei lá, ficando um pouco descuidados e perdendo alguns peões em algum lugar e aí vamos desmoronar aos poucos. Até agora, imitar é o caminho. Ele faz o rock, a gente faz o rock. Ele desenvolve o bispo, a gente desenvolve o bispo. Agora a pergunta é, ele entrou, conseguimos copiar ele? Quer dizer, tecnicamente a gente pode ir de F. A gente não foi pela questão técnica, tentamos imitar, e dá para ver que o peixe tipo o branco é só um pouquinho melhor. Talvez imitar não fosse o caminho. Enfim, a gente recaptura. Se você capturar, a gente também pode capturar o cavalo, e de novo a simetria vai ficar simétrica demais. Capturar o cavalo ou não. Digo, a gente deveria capturar o cavalo, mas não sei se esse é o caminho certo. Porque se eu capturar, tem alguma tática no ar. A gente já vacilou? Aparentemente não. Na minha cabeça parece que foi um vacilo, mas o Fish diz que não. Não entendo. Achei que dava para sacrificar o bispo, dar cheque e recuperar depois, mas o Fish diz que está igual. Isso me confunde. Pelo visto, o Fish pode dizer que era uma continuação do espremedor. Pensei o mesmo, um sacrifício brilhante que levou ao cheque. Você ganha a peça, mas o Fish diz, está igual. É só um peão, ninguém liga, nem estamos em pânico, mas não dá para se defender assim. Dá para ver que assim que tivemos a chance, a gente derramou a mostarda, quer dizer, a limonada. E as brancas estão melhores. Mais uma mostarda. A gente tá errando demais. Acho que tem uma tática de colocar o bispo no centro ameaçando um mate em um lance, e não tem como salvar. Estava igualado. A gente entregou o peão. A gente jogou a partida fora. É o fim. Não vejo uma maneira boa de evitar o mate. Tipo, se a gente tentar com esforço, perde a peça. Como você salva isso? Se perder a peça, acabou, né? Podemos colocar a dama aqui e pegar outro peão, mas seguimos com 2 peões a menos e não tem como salvar. Está completamente perdido. Isso foi. Eu não vou chamar de desastre na abertura porque a posição estava igualada. Nosso cérebro simplesmente parou de funcionar por, sei lá, 10 segundos e a gente perdeu a partida inteira por causa disso. Ops, às vezes acontece mesmo. Bem, ainda vamos tentar. Estamos só 2 peões atrás. Nosso rei não tem peões atrás dos quais se esconder. Mas vamos tentar lutar para voltar. Parece muito difícil. A única vantagem é que a adversária pode perder parte da vantagem, então ainda podemos lutar por algo. Queremos trocar algumas torres e todos os peões do lado da dama. Assim, se estiverem juntos, talvez possamos sacrificar algo e buscar um empate. Ativo com o rei porque nosso rei está sendo pressionado na última fileira. Ele não vai pegar a torre.
Podemos pegar, mas aí perdemos o controle da coluna e preferimos esperar um momento melhor. Por ora, vamos apenas ser ativos. Rocco é ruim em tentar atacar o peão. A gente só protege ele. Mantém todos os peões nas casas claras. Ele entrega o peão em alguma casa. Beleza, pega a torre. Ele pode capturar com o peão para criar algum desequilíbrio ou com o bispo. Ele tenta entender seja pelo lado esquerdo ou direito. Qual é o caminho? Só temos 1 minuto de vantagem, mas ele tem 7 minutos, então não sei. Entramos no final do jogo muito rápido. Se fossem 2 minutos contra 1, poderíamos ter conseguido algo, mas agora são 8 contra 7 minutos. Então tem tempo demais no relógio para resolver as complexidades. As perguntas que vamos fazer, ele vai saber todas as respostas. Ele quer invadir a 7ª fileira, mas como consegue? O bispo controla essa casa. Recuamos o bispo para impedir que ele invada a 7ª fileira e, ao mesmo tempo, cutucamos o peão. Assim, ele precisa empurrar e salvar. Vamos trazer a torre. Continue cutucando cada peão. Tente ser o mais irritante possível. Se não formos irritantes, o que seremos? Ele pode avançar e salvar. Mas aí vamos tentar propor uma troca. E quanto mais peões trocarmos no lado da dama, maior a chance de empate. Fish nunca aceitaria esse tipo de negócio, mas a gente tenta. Beleza, chegamos na 7ª. Ele pode simplesmente voltar para casa e salvar. Então não é a melhor invasão na 7ª da cidade. Mas é alguma coisa. Algo é melhor do que nada. Todas as peças dele estão meio recuadas, mas quero dizer, você está com 2 pontos a menos. Tipo, não é como você que pode compensar. Se fosse 1 ponto a mais, diríamos que a atividade na 7ª vale a pena, mas aqui não vale. Então ainda estamos tentando. Ele está ativo com o rei e aparentemente isso é um problema. Essa era a nossa chance de ouro de voltar para o jogo. Estamos tentando fazer algum tipo de mostardas consecutivas. Onde colocar a torre? Esse é o momento. Vamos vacilar? Vamos desmoronar? Ou vamos encontrar uma maneira de recuperar e empatar de alguma forma? Onde colocar a torre? O problema é que se formos para C2, o rei pode atacar. Não está tecnicamente preso porque o bispo pode salvá-lo, mas parece uma armadilha. Talvez a gente vá para D3, mas o problema disso é que ele pode propor uma troca de torres. Escolhemos mal. Tínhamos que ter ido pelo outro caminho. Agora ele troca a torre. Com a saída das torres, nossa peça mais ativa morre. Trocamos pela peça mais inútil dele. Então C2 era o caminho. Uma escolha para estragar tudo. E agora só nos resta chorar. Só choramos. Não dá para trocar todos os peões do lado da dama. Mesmo que conseguíssemos, ainda teríamos esperança, já que ele não precisa capturá-lo. Ou seja, ele capturou para salvar o peão e ficar tranquilo. Vamos ficar presos defendendo esses 2 peões para sempre, o que é quase impossível pois não estão conectados. Ele pode facilmente tirar o rei, fazer o que quiser. Tem 5 minutos, mas em menos de 50 segundos resolve. A posição é bem simples. O garoto não é tão burro. Ele consegue dobrar a pressão, pressionar um peão isolado, colocar um pouco de mostarda e pressionar por todos os lados. Aparentemente isso foi ruim, eu nem sei por que isso foi ruim, e eu nem sei qual seria a forma de fazer valer a pena. Mas aparentemente havia uma maneira. Espera aí, como isso é possível de segurar? É insano que Fish consiga encontrar alguma defesa nessa posição, o que é loucura. Eu vejo, mas não sei por quê. De novo, é empate, o que eu realmente não entendo. Fish está encontrando algum tipo de defesa para isso. Entrar em pânico ali não era o caminho, mas talvez ainda seja o caminho. Você confere, mas o rei anda. É estranho. Achei que o rei fosse simplesmente bom demais. Espera, acho que você não pode avançar o peão porque o peão morre e você não pode mover o rei, então o peão morre. Esse é o lance por trás disso. Mas você não pode simplesmente dizer que desliza o rei para trás e empurra? Era isso que eu pensava. Em algum momento, ok, meu cérebro não está acompanhando tudo. Não sei porquê ou como foi isso tudo. Espera aí de novo, mano. Como, Sr. Fish, como isso é um empate? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço ideia. Isso é uma loucura. A gente nem consegue sacrificar. Você pode simplesmente avançar todos esses peõezinhos e resolver a partida. É hora de desistirmos. A gente termina o torneio com o quê? 4 de 5. Segundo lugar pra gente. Primeiro lugar pro gatinho.
Ele pode dar o cheque, fazer um belo checkmate ou até tentar um checkmate com peão. É isso aí, mano. Vitória garantida. Dias felizes, felizes. É isso.